Sétimo E. Eu sou o professor Frank. Hoje, dia 1º de junho, agora são 13 horas, e nós vamos iniciar nossa aula falando sobre a Reforma Protestante. Já foi comentado com vocês durante o Renascimento Cultural que do século V ao século XV, a Igreja Católica impôs os seus dogmas religiosos sobre a Europa, de forma que entre os séculos V e XV somente as verdades se obtinha através da Igreja Católica. Isso se dava porque o rei e o Papa, tinham uma relação muito grande. Dizia-se o seguinte, que os reis eram escolhidos por Deus. Da mesma forma que esses reis que eram escolhidos por Deus faziam com que a Igreja Católica não se enfraquecesse dentro desses países da Europa. De forma que ao longo desse período, a Igreja Católica se transformou na maior instituição religiosa do mundo, sendo ela, no século XV, a maior possuidora de terras do mundo. Ou seja, no século XV, ninguém tinha mais terras do que a Igreja Católica. Ela era a instituição de maior riqueza mundial. Tanto é que você pode observar, todas as vezes que você liga a televisão, que tem um pouco ali da questão daqueles palácios, da Capela Sistina, Praça São Pedro. Então, assim, tudo muito chique, muito bem organizado. E aí eu vou fazer alguns comentários da tarefa de vocês. A tarefa de vocês, ela começa perguntando o que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento liderado por Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era católico, E aí Martinho Lutero, ele se rebelou contra a Igreja Católica em decorrência das chamadas vendas de indulgências, e por ele não concordar, lá no século XV, com o que ocorria dentro da Igreja Católica. Então, muitas das vezes, como vocês já viram nas aulas passadas, sobre, por exemplo, a questão de que Deus controlava a natureza, Então, Martinho Lutero, ele queria que essas práticas religiosas fossem mudadas esse ponto de vista ideológico, de forma que as pessoas passaram a ter o poder de contestar essas verdades católicas. Principalmente a questão da venda de indulgências. O que é a venda de indulgências? Os fazendeiros, os ricos, compravam um pedaço do céu, com dinheiro mesmo. Então, geralmente, se o camarada tinha dinheiro e ele era rico, ele ia lá e pagava o céu, pagava um pedaço do céu junto à Igreja Católica. Essa venda de indulgências favoreceu ao grande enriquecimento da Igreja Católica e, inclusive, de ela possuir terras. O Martinho Lutero não concordava com essa questão da venda de indulgências, não concordava com as perseguições e entre outras questões que ocorriam dentro da Igreja Católica. E aí vocês vão responder o seguinte: a Reforma Protestante foram inúmeras reformas cristãs que aconteceram após a Idade Média, quando o povo começou a questionar o que era imposto pela Igreja Católica, que tomava atitudes consideradas insatisfatórias e que se fugiam dos seus próprios princípios iniciais, fazendo-a entrar em grande contradição. Então, vale ressaltar a questão da venda de indulgências, mas também, por exemplo, que muitas pessoas eram obrigadas a pagar pesadas taxas de dízimo. O pecado, ele era visto com uma forma totalmente diferente do que nós temos hoje. Então, tudo que acontecia entre os mortais era fruto do pecado. Então, isso levava muitas das vezes as pessoas a pagar pesadas taxas de vultuosos valores para a Igreja Católica. A questão 2 fala o seguinte: que práticas da Igreja Católica motivaram o monge Martinho Lutero a, eu coloquei defender, desculpa. Que práticas da Igreja Católica motivaram o monge Martinho Lutero a defender a Reforma Protestante? Então a Igreja Católica inicialmente condenava o acúmulo de capitais, mas ela mesma fazia isso, juntando altas somas de dinheiro, geralmente dos fiéis, e possuindo terras. Geralmente essas posses de terra, pessoal, eram através das vendas de indulgências, como eu já comentei com vocês. Opa, o cabo aqui tá. E aí começam a vender indulgências, pregando que qualquer cristão poderia e deveria comprar o perdão para seus pecados. Lutero discordou publicamente dessa prática realizada pelo Papa Leão X.
Então o Papa Leão X foi o Papa que ficou famoso em decorrência da venda de indulgências. Durante o seu papado, essa prática era comum. A questão 3 fala o seguinte: explica o que foi a pré-reforma, né? Então a pré-reforma foi um período anterior à reforma protestante, que espalhou as bases ideológicas de Martinho Lutero, que tanto ele defendia. Pedro Valdo, que era comerciante de Lyon, também se converteu ao cristianismo em 1174 e, com o tempo, passou a pregá-lo para o povo sem sequer possuir um cargo de sacerdote. Também renunciou suas atividades e os bens, repartiu entre os pobres. A denominação criada por Valdo e os seguidores recebeu o nome de valdenses. Eles reuniram-se em casas de familiares, grutas clandestinas. Então esses pequenos grupos, como os valdenses, começaram a pregar o cristianismo, mas sem ser da Igreja Católica. Então esses movimentos iniciais, pregando a ideologia de Martinho Lutero, favoreceu a chamada pré-reforma. Foram os primeiros movimentos contra a Igreja Católica, que defendia Jesus Cristo, mas que também não é que era contra a Igreja Católica, pregava o cristianismo, pregava Jesus Cristo, mas que não era católico. Antes, só quem podia pregar o cristianismo era a Igreja Católica. A questão 4 fala o seguinte: apresente como se deu a reforma protestante na Alemanha e na França. Eu vou ler para vocês. Na Alemanha, iniciou com o monge alemão Martinho Lutero, que teve suas 95 teses espalhadas pela Europa, e em menos de um mês foi processado por heresia notória pela Igreja Católica, excomungado e exilado por um ano. Mas já era tarde. A população começava a apoiar Lutero e até alguns padres e freiras entraram nessa rebelião ideológica a favor dele. Vale ressaltar que Martinho Lutero era católico e que se casou com uma freira católica, né? Então, geralmente, quem era os padres não se casavam, né? E Martinho Lutero muda um pouco essa lógica. A gente pode observar que hoje nas igrejas evangélicas os pastores são casados, né? Mudou um pouco essa lógica. E também não só a questão do casamento, mas também há outras lógicas que foram instituídas nessas 95 teses de Lutero, que condenavam algumas práticas da Igreja Católica. Aí na França, inicialmente com o humanista João Calvino, ex-integrante do clero na França, começou a reforma em 1534. Ele era visto como um representante importante do movimento protestante e logo atraiu banqueiros, burgueses e fundou o chamado movimento calvinista, né? Então, João Calvino foi o precursor da reforma protestante na França, né? Agora a questão 5 fala o seguinte: o que foi a Contra-Reforma, né? Então a Igreja Católica iniciou a Contra-Reforma tentando frear os protestantes. O principal acontecimento dessa medida desesperada da Igreja Católica foi o massacre de São Bartolomeu, que vitimou cerca de 100 mil protestantes na França. Após toda essa luta pela reforma, o protestantismo conseguiu tornar-se um dos principais ramos do cristianismo. Então o massacre de São Bartolomeu foi ocorrido na França, e a Contra-Reforma se deu principalmente em países onde nós tínhamos reis que eram católicos, né? E esses reis católicos, temendo o crescimento do protestantismo, mandava matar aqueles que tentavam mudar de religião. Acredita-se que, dependendo do historiador, você vai ter uma mudança de números entre esses valores. Mas acredita-se que muitas pessoas foram torturadas e até mesmo mortas em decorrência de não aceitação da Igreja Católica. Um forte abraço e até mais.